É conhecido como o Velho Mundo, tendo pouco mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. O continente, segundo a ONU, possui 50 países. Estamos começando o assunto sobre o continente europeu. Hoje vamos falar sobre os aspectos físicos da Europa. O relevo do continente europeu é formado por planícies, planaltos, maciços antigos, cadeias de montanhas. Os conjuntos montanhosos mais expressivos são representados pela cadeia do Cáucaso, Cárpatos, Montes Urais, Pirineus, Apeninos, Alpes, Alpes escandinavos e Alpes dináricos. A Europa encontra-se inserida na placa eurasiática. Assim, nas porções com seus limites tectônicos, a ocorrência de terremotos, bem como a presença de vulcões ativos no continente e também nos mares. O país europeu com maior concentração de vulcões ativos é a Islândia. A movimentação tectônica da Islândia é do tipo divergente, ou seja, as placas estão se afastando. Assim, a lava é exposta pela fenda que se abre. Mas é na Itália em que os riscos de exposição à atividade vulcânica são mais elevados, pois o país é mais populoso que a Islândia e possui muitos cidadãos residentes próximo às regiões vulcânicas. Na porção italiana, o movimento tectônico é o convergente, ou seja, a placa eurasiática está se colidindo com a placa africana. Assim, a intensidade das erupções e também dos tremores são mais significativas e perigosas que os da Islândia. O maior vulcão ativo da Europa é o Marsilio. Ele está submerso a 300 metros de profundidade no Mar Tirreno, com uma altura de 3.000 metros e 70 quilômetros de comprimento e 30 quilômetros de largura. Ele está mais ou menos a 175 quilômetros ao sul de Nápoles. Vulcanólogos e geólogos afirmam que uma atividade intensa do Marsilio poderia desencadear um tsunami, pois este está exatamente na zona de colisão tectônica eurasiática e africana. Infelizmente, a tecnologia italiana para a movimentação de atividades geológicas na região não está muito avançada assim e expõe ainda mais a população ao risco dessas atividades aí geológicas. Detalhe, só no Mar de Tirreno possui mais de 70 vulcões submersos em atividade. Quanto às zonas de planície, principalmente na porção central e leste, possuem solos geralmente muito férteis e apresentam grande importância para o desenvolvimento da atividade agrícola. A região mais antiga geologicamente é a Península Escandinava, que foi formada lá no período do Pré-Cambriano. Entretanto, uma parte dela, sofreu um soerguimento como resultado da colisão entre as placas continentais da América do Norte com a placa do Báltico. E há 70 milhões de anos atrás, uma cadeia montanhosa que se estende por toda a Península Escandinava teve o soerguimento e ela possui mais ou menos 1.700 quilômetros. Quanto à climatologia, podemos afirmar que os climas são influenciados pela latitude, relevo, massas de ar, maritimidade e continentalidade. A Europa encontra-se quase inteiramente na zona temperada norte da Terra. É, portanto, cortada somente pelo paralelo do Círculo Polar Ártico. Assim, na porção mais setentrional, há o clima polar, enquanto que na porção mais meridional, há a ocorrência do clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo possui característica de ser seco no verão e chuvoso no inverno. Nas porções de clima temperado, há dois tipos, o temperado oceânico e o temperado continental. O temperado oceânico está presente na porção ocidental do continente. É bastante influenciado pela corrente marítima do Golfo e esta ameniza as temperaturas que ela influencia, como lá na Noruega, que se encontra em altas latitudes. O clima temperado oceânico, que está
perto das áreas litorâneas, é muito mais úmido e assim há um excelente índice de precipitação durante todo o ano. E também o verão e o inverno possuem temperaturas mais amenas, não são tão rigorosas. Isso se deve à baixa amplitude térmica, que representa a variação entre a máxima e a mínima temperatura. Já lá no clima temperado continental, é aquele que infere sobre as regiões do interior do continente. Nesses locais, a amplitude térmica é alta e as chuvas são mais escassas. Além disso, o verão é quente e o inverno muito mais frio, com precipitação de neve e congelamento dos rios. Cabe ainda destacar que nas porções mais elevadas há o clima frio de montanha. Isso se deve ao fato de que a cada 1 quilômetro que subimos na altitude, a temperatura daquele ambiente decresce 6,5 graus em média. E a vegetação? A vegetação europeia foi bastante devastada e acompanha exatamente o clima. Nas zonas polares, a presença da tundra e também nas áreas mais elevadas, a tundra alpina. Na faixa de clima temperado oceânico, a presença da floresta temperada e é caduca, pois perde todas as folhagens no período do inverno. O clima temperado continental, há a ocorrência das estepes ao sul e florestas temperadas na porção intermediária. Também na porção setentrional, florestas de coníferas. Há ainda a vegetação mediterrânea, que é formada por arbustos conhecidos como maquis e garrigue. Já a hidrografia europeia é muito rica e seus rios são mais frequentes ao longo das planícies do continente. Assim, sem grandes corredeiros, os rios são aproveitados no transporte de mercadorias entre os países vizinhos, mas também são aproveitados para o abastecimento, irrigação e até geração de energia. Importantes cidades europeias tiveram sua origem às margens dos rios europeus. Em muitos casos, os rios europeus estão integrados à paisagem da cidade, como o Tâmisa, lá em Londres, o Sena, em Paris, e o Tejo, em Lisboa. Os rios europeus são importantes na economia dos países. Lembre-se que o transporte hidroviário é um dos mais econômicos entre os sistemas de transportes de carga. Assim como na maioria dos países do mundo, ocorria um lançamento de esgotos e efluentes industriais, produtos tóxicos provenientes do agronegócio. O Tâmisa teve até mesmo sua morte declarada e ajudava a disseminar diversas doenças e graves problemas ambientais. A recuperação de alguns rios não é de agora não, ela também já aconteceu lá desde o século XIX, como foi lá no rio Tâmisa. O lançamento de esgoto e efluentes industriais lá no rio Tâmisa foi interrompido e destinado às áreas de tratamento. Mas foi somente um século depois que iniciou o tratamento que o Tâmisa voltou a exibir o salmão. Detalhe, o salmão é um peixe altamente sensível à poluição. Além do Tâmisa, nós temos o Reno, na porção noroeste da Europa, o Sena, na França, que também se beneficiaram das práticas sustentáveis ao longo da segunda metade do século XX e resultaram em sua despoluição, tornando-os balneáveis. E um detalhe aqui, o rio mais extenso do continente é o Volga, com 3.531 quilômetros. Ele atravessa importantes áreas industriais da Rússia. Já o Danúbio tem mais ou menos 2.800 quilômetros e é o segundo mais extenso. Este é classificado como o rio da integração internacional europeia. Isso porque o Danúbio atravessa 10 países. É possível navegá-lo a partir do Mar Negro até o Mar do Norte. É isso aí, gente. Até mais!